Antes de começar, um convite para que você possa se inscrever no canal e clicar na sinetinha para receber as nossas notificações dos próximos vídeos. Boa palestra para você. Então, pessoal, fizemos todo esse prólogo para falar aí desse lado ruim da solidão, né? Agora, como teve a referência inicial lá do Jung, né? Onde ele traz o lado bom da solidão, é sobre esse aspecto que nós vamos explorar nesse segundo momento. A gente tem de entender que esse lado ruim da solidão, né, de que todo esse peso que a solidão traz, ele é resultado de uma dificuldade que a gente tem a partir de um distanciamento do que é simbólico dentro de nós, né? Essa solidão ruim é a solidão da distância do outro, mas a solidão que interessa para a gente é uma solidão que nos distancia do outro para nos reaproximar do simbólico, desse simbólico que foi perdido não só na nossa vivência, como também na nossa linguagem, né? Então a voz da alma ela foi meio que se emudecendo e nós fomos ficando surdos para ela. E justamente por isso, quando estamos diante do só, diante do profundo, nós experimentamos esse mal-estar. A boa solidão, na verdade, é aquela que nos leva a um estranhamento de si próprio, do outro e do todo. E que vai também nos chamar para um reencontro, né? Então, por isso, para ajudar a pensarmos sobre isso, agora o Jung vai nos ajudar bastante ao longo desse segundo momento, justamente para nos dar referências aí do que seria essa boa solidão. Trouxe aqui uma citação dele, em que ele fala que é a alucinação da solidão que não pode ser mitigada por nada. Podemos ser membros de uma sociedade com milhares de membros e assim mesmo sermos sós. Aquilo dentro de nós que deveria viver está só. Ninguém o toca, ninguém o conhece, nem mesmo nós próprios. Mas ele continua agitando, perturba, desassossega e não dá descanso. Ele cita isso na vida simbólica. Ou seja, dentro de nós existe algo que é o que nos mobiliza a viver e que de fato a gente só consegue encontrar quando nos deparamos com a solidão. A imagem aí de um poço, né, que eu usei antes, ela nos remete ao vazio. E o grande desafio do vazio é conseguirmos suportar o desconhecido, né? Para começar, a gente tem de compreender que vazio e ausência são coisas distintas. Eles não representam a mesma coisa, né? E o que vai diferenciar um do outro vai ser o papel que eu atribuo ao outro. Então, assim, quando eu penso no vazio, eu vou pensar em algo que muitas vezes é associado ao fracasso, ao julgamento e ao pessimismo. Sendo que isso, na verdade, essas atribuições, elas são atribuições que pertencem muito mais à nossa ideia de ausência do que ao vazio propriamente dito. Quando eu penso na ausência, eu vou pensar... O pressuposto da ausência é a presença, não é isso? Então, na ausência do outro, eu posso me sentir, experimentar uma sensação de fracasso, eu posso me colocar disponível a um julgamento sobre a minha capacidade de manter, de ter a presença do outro, e isso pode me chamar também a uma postura muito pessimista, como a gente viu lá atrás. Quando eu estou diante do desconhecido também, eu preciso colocar uma disponibilidade maior para poder despojar em mim as companhias, sejam as reais ou sejam as companhias imaginárias. As reais são
as parcerias que a gente estabelece. As imaginárias a gente pode pensar como as que o celular nos oferece, por exemplo, né? Elas são companhias que não acompanham, de fato. E para eu poder chegar, de fato, ao vazio, a esse lugar do vazio, eu preciso ter esse despojamento, conseguir me desprender dessas companhias que eu vou estabelecendo ao longo do meu caminho. O Duncan ele também coloca que, para suportar o desconhecido, né, eu tenho que também lidar com a angústia de estranhar a si mesmo, de espantar-se com o mundo, de perceber-se contraditório, fragmentado, múltiplo e diferente de si mesmo, de se ver frágil, vulnerável, mas capaz de suportar-se e de sobreviver. Angústia não é fácil, justamente porque ela chama a uma desconstrução muito profunda daquilo que a gente acha que né? Daquilo que a gente entende como o realmente válido. E aí, então, olhar para esse vazio pode ser algo que desperta toda essa angústia e que nos chama, nos remete à ideia de algo que é mais importante, de algo que é mais elementar. E aí eu trouxe aqui um trecho do Lao Tse, uma coisinha de 600 anos antes de Cristo, né? Em que ele fala da importância do vazio. Ele fala que 30 raios convergem para o centro da roda, mas é o vazio no meio que faz a carroça andar. Dá-se forma à argila para fazer vasos, mas é no vazio interior que depende seu uso. Uma casa é furada com portas e janelas, e é ainda o vazio que permite a sua habitação. O ser dá possibilidades, e é através do não ser que nós a utilizamos. É profundo, né, o vazio? É a partir dele que, de fato, a gente pode revelar as possibilidades. O vazio, ele é o Deus das possibilidades. É só a gente pensar que no interior de uma semente existe um vazio, que no útero existe um vazio, que o silêncio é um vazio, que a dúvida é um vazio. E é a partir de tudo isso que a gente consegue buscar o elemento real de criação. E o contrário disso é a cristalização, é a estagnação, é a certeza, que são coisas que são muito úteis, né? A gente precisa disso. Tem um menino dentro de nós, chamado ego, que é o zelador do prédio, mas que acha que é o dono do prédio, às vezes, quase sempre, né? Que para ele poder se sentir seguro, ele precisa dessa ideia do controle, e a ideia do controle está na certeza. A ideia do controle não está no vazio. É justamente por isso que ele lida tão mal com a possibilidade de uma prateleira vazia. Ele tende a querer preencher isso de uma forma imediata para saciar de alguma forma o que essa angústia faz com ele. Principalmente pela desconstrução que essa angústia chama ele a exercer, né? Mas a gente tem de entender que por mais que ele perceba e interprete isso como uma verdade, né? Essa necessidade de preencher, seja lá como for, a natureza, na sua sabedoria, ela tende a desocupar espaço, né? Então a natureza deteriora, o tempo corrói as coisas, ele degenera as coisas e ele abre espaço para que o vazio possa se reinstalar. A gente luta muito contra a nossa natureza, que é resultado da natureza do todo, a nossa natureza psíquica também corresponde a isso. O Jung, ele foi um cara solitário. A profundidade que o Jung conseguiu acessar se deu a partir da solidão. Se a gente for pensar na história do Jung, ele foi uma criança solitária, né? Quem leu a biografia dele vê que ele foi uma criança solitária, porque não convivia nem com adultos nem com crianças.
tinha dificuldades para poder lidar tanto com... Não era aceito entre os adultos, porque naquele tempo ninguém era, né? E também por conta das peculiaridades dele, ele também não se dava muito bem com os seus semelhantes, né? Assim, não tinha uma convivência muito próxima com os seus semelhantes. Ele também foi um solitário dentro do movimento que ele iniciou. Ele era um solitário dentro da academia, era um incompreendido. Até um certo ponto ele era querido e aceito, mas depois de um certo ponto ele também passou a sofrer lá a solidão compulsória dos seus pares. E ele teve um movimento que nós tivemos acesso há pouco tempo, né, que foi o Livro Vermelho, que é o grande símbolo da solidão do Jung. E também é o grande símbolo da genialidade do Jung. E foi um livro que ele escreveu sozinho. Sozinho não porque só ele escreveu, mas porque ele precisava do recolhimento, do estar só, do perceber-se sozinho para poder escrever esse livro, que foi o cerne, a obra-prima do Jung, por dar origem a toda a obra que ele concebeu posteriormente, né? Então, se você tem um conhecimento razoável sobre Jung e leu o Livro Vermelho, você vai entender em todas aquelas alegorias, em todas aquelas imagens que ele descreve, todo o cerne da teoria. Foi um livro que ele construiu ali entre 1913 e 1930, onde a maior parte desse livro foi de 1913 a 1916, e que ele foi feito a partir das imaginações ativas do Jung, né? Ou seja, dos momentos em que ele se recolhia e ele se colocava disponível para conversar com os seus personagens internos. Então, ele faz descrições de personagens, de cenários, de situações que brotavam na imaginação dele. Algumas dessas situações que eram extremamente mobilizadoras e que o perturbaram por muito tempo, e graças a essa perturbação, graças a ele ter se dado tão positivamente a essa solidão, hoje eu tenho o que falar aqui, né? Mas não dá para a gente pensar que ele tenha feito, que fazer isso tenha sido um exercício fácil para ele, porque não foi. Foi a sua obra-prima, mas também foi o seu grande trabalho, né? Foi aquilo que mais o envolveu durante toda a sua trajetória, foi a referência para a sua trajetória profissional, mas também para a sua referência, como também a referência na sua trajetória enquanto ser humano. E aí ele vai nos dizer aqui de um chamado à profundidade que a solidão traz, tá? Ele diz: quando tu vives no teu nível profundo a vida comum, tomas consciência do teu ti mesmo. Quando estás em tua atitude, tu és teu melhor e só tomas consciência do teu melhor, mas não daquilo que és como sendo na tua vida comum. O que somos como tornando-se não se sabe nunca, mas na atitude a imaginação é mais forte. Imaginamos que sabemos o que somos quando tornando-nos, e quanto mais, quanto menos, queremos saber o que somos como sendo. Por isso, não gostamos do nível profundo, apesar de, ou sobretudo, porque somente lá atingiremos um conhecimento claro de nós mesmos. Não é só um trava-língua, é um trava-cuca. Pois é. O que dá para a gente entender aí o miolo, que é o mais complexo dessa história, né, é que ele está, de alguma forma, nos alertando para um distanciamento que existe entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente se faz. A fala daquilo que eu sou é uma fala egóica. Ela não é uma fala que traduz a minha realidade. Porque a minha realidade mais profunda é a realidade do que eu estou me tornando, daquilo que eu vou me realizando ao longo da minha trajetória, né? Mas para o ego isso é muito ruim. O ego gosta de ser. Por isso que ele se apropria das coisas.
Por isso que ele se apropria das características que ele percebe mais fáceis naquele indivíduo. Né? Então, quando ele fala que o que somos como tornando-se não se sabe nunca, é porque a gente não tem o livro não está pronto. O livro ele vai se construindo na medida em que vamos vivendo. Mas, para a gente pensar nisso, é muito angustiante, é muito perturbador. Então a gente tende a querer colocar logo isso numa dimensão do que eu sou. E toda vez que eu faço isso, o que eu vou me tornando acaba parecendo menor do que de fato é. Resumo da ópera, está muito mais no caminho do que no destino. Né? A nossa trajetória, é por isso que ele chamou isso de processo de individuação. Ele não chamou isso de um momento em que a gente individua, em que eu me torno o melhor indivíduo que eu poderia ser dentro das minhas potências. Porque esse momento ele não chega nunca. Ele pode, talvez o momento mais, hipoteticamente, o momento mais próximo que a gente experimente isso seja a própria morte. Porque aí não tem mais como prosseguir aquele processo. A necessidade de certezas do ego faz com que ele coloque as coisas como coisas definitivas. E nós não somos definitivos. Nós somos constantemente um processo em evolução, em progressão, em construção. Então, se eu coloco isso de uma forma definitiva, qual é o risco que eu corro? De eu perder todas as outras possibilidades de ser e que vão ficar guardadas dentro de mim. Né? É justamente por isso que quando a gente vive a solidão daquela forma anterior, o sentimento que vem do tédio é de um esvaziamento, mas é de um esvaziamento diante das potências. Potencialmente, eu posso ser muito mais do que o que esse ego consegue conceber. Mas ele tem uma necessidade enorme de se sentir estável. Sabe aquelas ilhas de desenho animado? Aquelas ilhazinhas pequenininhas que flutuam, que elas vão... Né? O ego é aquilo. É um lugar onde eu vou colocar meus pés, eu vou estar me sentindo seguro, eu vou estar me sentindo estabilizado. Eu preciso disso para poder não afogar. Né? É útil? Claro, é extremamente útil, senão eu me afogo. Mas dá para eu dizer que eu estou pisando em terra firme? Aquela ilha ela vai estar muito mais sujeita às marés, ao deslocamento, pensando na ilhazinha do desenho animado, tá, gente? Aos deslocamentos que ela faz e tal, do que o ego consegue conceber. Mas ele está segurão lá. Ele botou o pé e ele achou que está tudo certo. O risco que ele corre é de ele deixar de explorar 1000 possibilidades, que são possibilidades de um aprofundamento muito maior, se ele fica ali. E é o que a gente faz todo dia, tá? Todo dia a gente está deixando um monte de coisa de fora que poderiam estar sendo englobadas se a gente não fosse quem a gente é. Mas como somos. Ele traz uma outra coisa aqui também que é super importante e bonita e que fala de tudo isso. Teu desejo se sacia em ti. Não podes levar a teu Deus alimentos sacrificais mais valiosos do que a ti mesmo. Que a tua voracidade te engula. Então ela ficará cansada e quieta, e tu dormirás bem e olharás o sol de cada dia como um presente. Se tu devoras outro, e mais outro em vez de ti, a tua voracidade permanece eternamente insatisfeita, pois ela exige mais, exige o mais valioso, exige a ti. E assim forças a tua ambição sobre o teu próprio caminho. Ou seja, ele também fala em outro trecho que a gente não pode viver às custas do nosso vizinho achando que é melhor estar onde não estamos. Até porque o nosso vizinho, ele também diz, também pensa a mesma coisa. Então, o tempo que eu gasto para poder ser, para ambicionar o outro, que é aquela ânsia, né, que muitas vezes a solidão traz de querer a companhia, de querer a presença, ela me afasta da possibilidade do si mesmo. Eu vou deixando de ser uma companhia interessante para mim, porque eu interesso pela companhia
que está fora. E aí o que ele fala nisso, né, é que à medida que eu faço isso, a minha voracidade, quando eu me entrego para que a minha voracidade me engula, ou seja, para quando eu caminho para dentro, para quando eu estimule a minha solidão positiva, a solidão do interesse, da gana de mim mesmo, por mim mesmo, a gente consegue fazer com que essa voracidade fique cansada e quieta, e aí a gente dorme bem e olha para o sol como um presente. Mas quando a gente não faz isso, o que acontece? Essa voracidade não cessa. Eu vou querer um outro, depois eu vou querer o outro, depois eu vou querer o outro, e isso não cessa e eu vou continuar nesse frenesi até o momento em que eu, de fato, caia em mim. Tem isso numa passagem bíblica, não sei onde, que eu não sou muito bom de Bíblia, mas o cair em si como um momento de tomada de consciência, né? Que é retornar a quem a gente é. Ele continua essa passagem dizendo: tu gostarias de implorar a outros à medida que precisa de conselho ou ajuda, mas exigir não deves de ninguém, ambicionar não deves de ninguém, esperar não deves de ninguém, a não ser de si mesmo. Pois teu desejo só se sacia em ti mesmo. Tu temes queimar-se em teu próprio fogo. Disso nada pode impedir, nem compaixão estranha e nem compaixão perigosa de ti mesmo. Pois contigo mesmo deves viver e morrer. Esse exercício, antes de qualquer coisa, é um exercício de distinção que nós precisamos praticar dos demais. E aí nós podemos pensar que é necessário separar-se para conhecer-se. Separar-se aqui vem de propósito. Separar-se não é isolar-se, mas é aprender a ter uma distinção para poder diferenciar o que sou eu e o que é o outro. E é compreender também que diferenciar-se não é um sinal de indiferença, né? É um paradoxo aqui. Não é porque eu estou distinto do outro que eu tenho que tratá-lo de uma forma indiferente, que eu tenho que tratá-lo com menosprezo, que eu tenho que alijar. Na solidão, que é um termo que o Dunker usa também, é que na solidão a madeira percebe-se violino e entende que precisará sofrer mudanças de forma. É bonito, não é isso? Madeira não é madeira, né? Madeira é potência. É tudo aquilo que a madeira pode vir a ser. E como é que eu vou descobrir que aquela madeira é violino e não é banco? Que aquela madeira é violino e não é tábua de escora? Eu preciso me aproximar da madeira, eu preciso dialogar com a madeira para poder chegar nesse lugar, né? O Gicovati, ele fala que a solidão é a condição do indivíduo levada às últimas consequências. É eu me perceber só indivisível. E eu ter de explorar todas as possibilidades disso, entendendo que eu sou só indivisível. Né? É um outro imperativo categórico. A gente nasce só, morre só, como Jung disse. E tudo que a gente estabelece de relação com a vida e com o outro estão referenciados sobre essa base. Não tem como a gente escapar. Né? E o Hollis, ele coloca que esse trajeto que nós fazemos em nome da solidão, quando nós quando nos colocamos disponíveis para a solidão, ele se assemelha muito com a imagem do herói, com a trajetória do herói, que é aquele momento em que a gente sai de casa, ou seja, que a gente abandona as facilidades, as conveniências, aquilo com que já estamos acostumados enquanto ego, e nós vamos suportar o sofrimento da expansão de si, os desafios, os testes, as provas, né, que na jornada do herói são uma das marcas da jornada do herói,
e que, de fato, ele corresponde à capacidade que o herói vai experimentar de ser quem ele é. Né? Ele vai entender no desafio quais são suas potências. E isso é uma questão que a gente só consegue viver suportando. Não é fácil, não é legal, não é agradável, mas é a partir disso também que a madeira vira violino. E que, depois, como conclusão, ele chega a um novo lugar, mas um novo lugar do qual, mais cedo ou mais tarde, ele também vai partir. Que fala dessa transitoriedade daquilo que somos. Aquilo que o Jung trouxe lá atrás, de não precisarmos nos identificar com aquilo que somos, mas com o que estamos nos tornando. Né? De a nossa devoção ser orientada, né, favoravelmente para isso. Nesse caminho, uma hora a gente vai se perceber só. E ao nos percebermos só, nós vamos entender também a necessidade o quão especial é tudo isso. E aí eu trouxe uma citação onde ele cita isolamento, mas vamos entender esse isolamento não como aquele mau isolamento que foi tratado anteriormente, tá? O isolamento numa vida humana é a exceção. A solidão é a regra. Ninguém pode viver em nosso lugar, nem morrer o nosso lugar, nem sofrer ou amar em nosso lugar. É o que chamo de solidão. Nada mais é que outro nome para o esforço de existir. Assim, a solidão não é a rejeição do outro. Ao contrário, aceitar o outro é aceitá-lo como outro, e não como um apêndice, um instrumento ou um objeto de si. É nisso que o amor, em sua verdade, é solidão. Essa é uma citação do filósofo Comte Sponville, que fala, né, de como a verdadeira relação, a relação positiva, é uma solidão compartilhada. Quando duas pessoas, elas de fato se veem positivamente na solidão, elas conseguem sorver dessa relação um aspecto muito mais interessante. Na solidão, a gente revela o que há de melhor dentro de nós. O Jung, até corroborando aquilo que o Comte falou antes, que ninguém é mais sensível ao companheirismo do que o homem solitário. Até porque é na solidão que a gente vai conseguir contemplar melhor o outro diante das suas necessidades, diante das suas faltas. A gente compreende melhor o outro, porque a gente experimenta a nossa própria dor. Né? Se eu tenho uma noção mais clara dessa minha dor, a dor do outro vai ser respeitada com muito mais facilidade e a minha relação de companheirismo com ela vai ser uma relação muito mais vívida e muito mais genuína. Na solidão também eu vou reconhecer as minhas capacidades e limitações e também as minhas sobras e faltas. Eu vou poder entender exatamente o tamanho que eu tenho, nem maior, nem menor do que aquilo que muitas vezes o ego consegue conceber. Né? É pensar que muitas vezes nós nos colocamos ou supra ou infra diante das nossas capacidades. E que nessa solidão eu posso experimentá-las de uma forma mais singela, de uma forma mais despretensiosa também, porque eu não tenho compromisso de ser, né? Uma vez que eu estou me tornando, eu não tenho um compromisso tão cabal de ser, que também é uma grande prisão a qual a gente se vê submetido. Quando eu faço toda essa exploração, eu posso me reconhecer uma pessoa mais interessante, que é diferente de eu ter de me fazer mais interessante. É justamente na medida em que eu caminho para dentro que eu vou perceber essas possibilidades e eu vou me ater àquilo que eu tenho e não àquilo que eu não tenho.
grande parte do nosso sofrimento, e é uma coisa que a gente se dá muito conta na segunda metade da vida, é de que a gente viveu uma vida que não era nossa. Né? Isso é uma descrição, essa frase ela é descrita de diversas formas, mas com um sentido muito comum. É muito comum as pessoas falarem isso. De que o que eu estou fazendo aqui, quando eu percebi, eu não sei o que eu estava fazendo, quem eu era, do que eu gostava. Aquelas situações de solidão compulsória lá de trás que eu falei, né, do divórcio, do desemprego, da velhice, todas aquelas que foram citadas, elas muitas vezes nos confrontam diante disso. É como se naquele momento eu me desse conta da falta que eu estava fazendo para mim mesmo. Né? E aí, quando eu consigo entrar naquele poço, né, eu posso perceber o que de fato me faz mais interessante. E a partir disso, as minhas trocas com o outro também vão ser trocas mais interessantes. Eu não vou estar mais tão sustentado numa relação que é uma relação de dependência, de simbiose, de parasitismo em relação ao outro. A gente tende a oferecer coisas mais legais e também a perceber no outro coisas mais legais que podem nos acrescentar naquilo que somos. Inclusive, uma das coisas que se tem como derivado disso, né, é que a atração erótica ela irradia quando nós assumimos a nossa imperfeição. Não é só que a gente vai descobrir tudo de bom que existe, mas a gente também vai descobrir a nossa limitação, aquilo que nos falta, aquilo que eu não tenho capacidade, habilidade, que eu não trago como potência. E uma vez que a gente consegue assumir essa imperfeição, atenuando aí o caráter, né, dissimulatório da persona, uma vez que eu não preciso mais criar uma personagem para viver, que eu consigo ter autenticidade naquilo que eu sou, brota essa atração erótica. É o sex appeal. Né? Sex appeal, quem são as pessoas que têm sex appeal? São aquelas pessoas que são autênticas, que são verdadeiras, não é assim? Por que o cafajeste atrai tanto? Porque o cafajeste é o que se assume como cafajeste, não é? Ele é aquele cara que ele lida com as suas vicissitudes bem, ele tira até proveito. Né? Então, é pensar que quando a gente de alguma forma traz mais para perto quem de fato a gente é, nós nos tornamos pessoas mais interessantes. A gente vive o que a gente verdadeiramente é e o outro percebe essa verdade. Então, quando você pega aquele que é e aquele que quer ser, o que quer ser ele pode fazer um esforço tremendo, ele pode oferecer um produto que seja até um produto semelhante, mas aquilo não tem alma. Né? É justamente essa alma que aflora quando nós nos damos a esse exercício de aprofundamento. Né? E o que essa alma quer da gente? A solitude, que é uma forma bonita que encontraram de falar dessa boa solidão, ela é uma fresta que nos faz perceber essa alma, que nos dá algum indício do que é essa alma. Né? E essa alma ela vai se manifestar principalmente nos gerando uma sensação maior e mais pertinente de autocuidado. Eu vou ter uma capacidade maior de perceber as minhas necessidades em detrimento da aprovação ou da determinação do outro. Eu vou ouvir o que eu quero. O que eu quero mesmo, o que eu preciso. Né? Também é uma queixa super comum da tal da metrópole. É tanta coisa para a gente fazer, é tanta coisa disponível para a gente viver, mas e aí, o que de fato eu quero? O que me orienta hoje a levantar e vir para cá fazer essa palestra? Qual é o meu interesse? Será que eu estou conjugado de fato com esse interesse? E aí muitas vezes as pessoas não entendem por que as coisas dão errado. Né? Por que o universo não conspira? Por que as coisas não funcionam do jeito que a gente gostaria que funcionasse? Talvez a nossa vontade ela não esteja plena, eu não esteja verdadeiramente presente
diante daquilo que eu me disponho a fazer, e isso é um princípio básico de cuidado comigo mesmo. Né? Um cuidado que muitas vezes, quando a gente não tem essa consciência, quando a gente não nutre essa consciência dentro de si, a gente vai acabar transferindo para o outro. Então era o outro que deveria ter feito, era o outro que deveria ter chamado, era o outro que deveria ter me estimulado a buscar. Nisso, obviamente, o significado vai preponderar diante da forma daquilo que é feito. Eu vou ter uma chance muito maior de fazer as coisas com uma intenção mais clara, de sentido, e não necessariamente o resultado em si, ele vai estar orientado por esse sentido, né? Eu não vou estar tão preocupado com a forma como isso se apresenta, qual o melhor jeito, o jeito mais aceito. As nossas conexões se tornam conexões também mais sólidas. Uma vez que eu percebo quem eu sou e aquilo que eu posso de fato oferecer, quando eu estabeleço uma relação com o outro, essa relação ela tende a ser uma relação mais segura e uma relação de maior pertencimento. Então, é uma entrega maior e uma entrega que é percebida, assimilada e correspondida diante dos meus movimentos. Tá? Surge também uma consciência de uma presença interior, que está disponível sempre a um diálogo franco. Eu vou me sentir amparado e reconhecido por mim mesmo. Na linguagem teológica, a gente pode falar de uma conexão maior com o divino, com Deus. Deus ele vai estar presente, e ele vai estar presente como um companheiro. Ele vai continuar sendo Deus, viu, gente? Tem que continuar respeitando. Mas ele é um Deus que ele se presentifica de uma forma mais companheira, de uma forma mais solidária, e que de alguma forma nos ajuda a destruir os outros ídolos. Aquilo que a gente trata como Deus perde a sua importância, a gente fica algo dispensável. Tá? Nisso, a gente vai entender que aquela solidão melancólica anterior, né, aquilo que antes a gente interpretava a solidão como algo que trazia uma perturbação ruim, ela se converte numa solidão existencial. Ou seja, aquilo que antes não tinha sentido, que não trazia significado, que me distanciava do meu mito pessoal, né, da realização de quem eu sou, agora se transforma numa necessidade, num vazio, mas um vazio que me instiga a sermos mais inteiros naquilo que somos. Né? A gente também passa a ser menos pretensioso quando consegue viver essa solidão de uma forma positiva. Eu não tenho que parecer melhor, eu não tenho que consertar o mundo, eu não tenho que... Não, eu consigo viver razoavelmente aquilo que eu tenho para viver. E como é que se constrói essa solitude? A alma ela vai encontrar algumas estratégias que vão nos ajudar dentro desse processo de cura da solidão, né? De curar uma solidão que era interpretada anteriormente como algo patológico até, para que isso se transforme num caminho de revelação e num caminho de integração das minhas questões. Primeiro é a arte. A arte ela é sempre um ótimo caminho para isso, porque a arte ela faz com que eu consiga dialogar melhor com os meus afetos à medida em que eu os experimento com um certo distanciamento, né? É lembrar também que a arte é a criação de um solitário, mas é a criação de um solitário que vai, de alguma forma, atravessar outras pessoas a partir do conteúdo que traz. Então, contemplar a arte, mas também produzir a arte.
pode ser um ótimo caminho para que a gente possa conviver melhor com a nossa solidão. Foi o que o Jung fez, construindo o Livro Vermelho, né, que é uma obra de arte. Não só pela poesia do escrito, mas pela forma como ele desenhou o livro inteiro, com o tratamento que ele deu, rebuscado para o livro inteiro, faz com que ele seja facilmente contemplado como uma obra de arte. A religiosidade é um outro caminho onde a solidão ela pode se manifestar de uma forma muito positiva, especialmente na prece e na meditação. E por que eu destaco essas duas coisas? Eu não estou atribuindo isso a uma tradição religiosa específica, mas eu estou colocando como estado que se alcança naquilo que a gente pensa como prece, como meditação. Que estado é esse? É um Deus que ele está ali para conduzir a transcendência, está ali para ajudar a preencher. Ele não está ali como um balcão de recall da sorte. Né? Ele não está ali para que a gente fique assoberbando a sua presença de pedidos, onde a gente busque uma companhia. Muitas vezes Deus assume esse lugar. Como Deus é onipotência, ele assume o lugar que a gente quer. Né? Ele pode ser qualquer coisa que a gente deseja, ele pode assumir. E muitas vezes as pessoas usam Deus para ser uma boa companhia, uma boa distração, encher a cabeça, para não ficar com a cabeça vazia. E às vezes não, às vezes o Deus que a gente precisa é um Deus onde a gente simplesmente contempla. Tá? A reflexão também é um desses caminhos naturais que a gente tem para poder gerar solitude, né? Que nada mais é do que um conjugar sentimentos com pensamentos. Eu conseguir de alguma forma colocar essas duas coisas que a priori são antagônicas, botar para conversar e para tentar extrair daí uma síntese, e que também é uma forma que a gente aprende na reflexão a olhar para aquilo, mas olhar com um certo distanciamento. É se ver pensando naquilo, em vez de estar pensando naquilo. Né? Esse distanciamento também é um recolher-se, não é? Não é uma forma da gente se colocar solitário diante dos nossos pensamentos? Então, assim, a experiência do sentimento e a experiência do pensamento pela reflexão também são formas de cura para essa solidão que a gente pode não só experimentar, mas formas desejáveis de solidão. O encontro analítico também, não é para vender meu peixe não, mas é porque no encontro analítico o que se tem ali é um momento de solidão. Principalmente quando a gente vence a fase terapêutica e entra numa fase analítica mesmo do processo. Né? Você tem ali duas pessoas disponíveis, mas cada uma na sua solidão, e entre eles uma escuta ativa. Então, o processo da análise, ele nos chama a olhar para essa solidão e a aprender a conviver positivamente com ela. E também, por último, os relacionamentos. Quando a gente aprende a viver positivamente essa solidão, ou uma forma melhor da gente aprender a viver essa solidão é se relacionar melhor com o outro. Quando eu consigo entender o silêncio do outro e me colocar confortável diante do silêncio do outro. Lembra lá atrás das referências na psicanálise? Do Winnicott, falando que a gente se torna indivíduo quando eu consigo me ver só diante do outro que está ali presente? Pois é, continua valendo, depois de adulto, se eu consigo suportar o silêncio, é tanto que as grandes relações de intimidade que a gente estabelece na vida são com aquelas pessoas com as quais a gente passa um dia inteiro sem falar uma palavra. Não precisa. A relação ela é uma relação mais economicamente viável. Eu não preciso o tempo todo estar preenchendo aquilo para eu poder entender que aquela relação é boa. Né? A relação boa é aquela relação que ela dá na medida que precisa. O deserto ele é um lugar muito especial, porque ele é um lugar de extremos.
esse monge ele não poderia estar em um lugar mais apropriado do que o deserto. É no extremo do deserto que a gente se experimenta de uma forma muito visceral, justamente pelos extremos que ele traz. É tanto que no latim medieval, deserto fala não só desse lugar inóspito, né, mas também fala de retiro, de refúgio, de busca com Deus, de combate às forças maléficas, demoníacas. Todas essas coisas, elas contemplam esse mesmo verbete do deserto, né? E é pensar também que a nossa grande referência ocidental foi fazer um retiro no deserto durante 40 dias antes de viver a sua história. Ele estava vivendo a sua história? Estava. Mas qual era a história dele mesmo? O sacrifício em nome de todos. E para ele poder viver esse sacrifício, ele precisou antes se refugiar para poder se preparar para isso. Né? Então, nos 40 dias de jejum, em todas as tentações que ele enfrentou, ele teve de viver isso para poder se preparar para o apogeu da sua vida. Ou seja, ele que naquele momento já estava cercado por milhares, ele precisou da solidão. E tem várias outras passagens, né, dos evangelhos onde Jesus dá um sumidão no pessoal. Né? Tá todo mundo aqui, ele vai e corre, vai para outro lugar, justamente para poder viver essa solidão, porque nessa solidão é onde ele se encontra, de alguma forma, com a transcendência. Não é uma particularidade dele, né? Quando a gente pensa que Buda também se recolhe, que Maomé também se recolhe, que todos esses grandes avatares, eles precisam da solidão para uma conexão com aquilo que é o seu sagrado, né? Jesus também teve uma última experiência de solidão, quando ele se percebeu só na cruz. E aí ele se percebeu só, mas ele se percebeu só de verdade. Que ele vira para Deus e fala, mas por que me abandonaste? Naquele momento ele estava experimentando o mais profundo da solidão, que era a solidão diante daquilo que era o grande propósito, a grande verdade dele. E só depois dessa fala que ele diz que está tudo consumado e que aí ele vive o apogeu da vida dele. Entende? Então ele precisou duvidar e ele precisou se ver só. Ele precisou experimentar a angústia do humano, porque ele era humano. Não é isso? Ele precisava ir a fundo da experiência do humano para ele conseguir essa transcendência. E agora, para a gente poder finalizar, eu trouxe um trecho longo do Jung. Mas é um trecho que eu acho que vai ser legal, porque ele justifica toda essa minha fala. E mais que isso, ele nos dá elementos interessantes para que a gente possa apreender isso a partir da linguagem simbólica que ele foi buscar lá quando ele foi vivenciar, né, construir o Livro Vermelho. O Livro Vermelho, como eu disse lá atrás, ele é feito de passagens e principalmente de encontros dele com personagens. Num determinado momento, ele se vê num deserto e ele começa a caminhar por aquele deserto e buscar uma referência, e buscar alguma coisa, buscar alguém. Ele encontra uma caverna, ele entra na caverna e ele encontra um senhor com uma aparência que lembra a ele um monge, um eremita, né? Ele até fica tentando encontrar se aqueles não seriam os monges do deserto e tal. Ele vai buscar uma explicação para isso. Ele entra nessa caverna e quando ele encontra esse senhor tem um livro. E ele fica muito perturbado, né? Porque é uma caverna do deserto, gente. E o tiozinho lá só tem um livro, né? O que o senhor faz aqui? Eu leio. Mas como assim o senhor lê? Eu leio meu livro. Mas o senhor já deve ter lido, pelo tempo que o senhor está aqui, aí questiona quanto tempo, muito tempo e tal. Mas o senhor já deve ter lido isso 500 vezes, o senhor não se cansa? E aí o monge lá, o eremita, vira para ele,
Você é muito ignorante, né? Você acha que só porque eu só tenho um livro, eu leio o mesmo livro toda vez? E aí ele vai fazer um exercício que é proposto, e ao final desse exercício, ele chega nesse trecho que eu vou trazer. O solitário mora num deserto imenso, cheio de beleza e admirável. Ele observa o todo no sentido interior. Para ele é odioso o multiforme quando lhe está próximo. Ele o observa de longe em seu todo. Por isso, estão para ele acima do multiforme o fulgor prateado, a paz e a beleza. O que lhe está próximo precisa ser simples e natural, pois o multiforme e embaraçado, quando próximos, rasgam e quebram o fulgor prateado. Não pode haver nenhuma turvação no ar, nenhuma fumarada e nenhuma neblina ao seu redor. Caso contrário, não consegue observar o distante e multiforme no todo. Por isso, o solitário prefere o deserto, onde tudo o que está perto é simples e nenhuma turvação e embaralhamento está entre ele e o longínquo. A vida do solitário seria fria, não fosse o grande sol que aquece o ar e os rochedos. O sol e o seu brilho eterno substituem no solitário o calor da sua vida. Seu coração deseja ardentemente o sol. Ele viaja para as terras do sol. Sonha com o brilho tremeluzente do sol, com pedras de calor abrasador, expostas ao sol do meio-dia, com reflexos de calor dourado na areia seca. O solitário procura o sol e ninguém está mais disposto do que ele para abrir seu coração. Por isso ama mais que tudo o deserto, porque ama o seu profundo sossego. Então a gente tem aí, até aqui, duas coisas que são peculiares, né? A necessidade de enxergar o todo, de não se ater a coisas, são tantas coisinhas miúdas, né? Assim, a não ficar precisando enxergar as coisas tão de perto e de uma forma tão distintiva nesse caminho do solitário. E o segundo é esse anseio que ele tem pelo sol, né? Por aquilo que orienta uma verdade, por aquilo que desperta em si um chamado de uma verdade. Sigamos. No deserto, né, ele precisa menos de alimento, pois o sol e o seu calor o alimentam. Por isso o solitário ama sobretudo o deserto, pois é uma mãe para ele, que dá no tempo oportuno alimento e calor vivificantes. Ou seja, a mãe agora está dentro, né? E é uma mãe introjetada como uma mãe boa. É o seio bom. Mas é o seio bom que também faz suportar a espera. Na hora certa vem o alimento. Na hora certa vem o calor. E ele aprende a suportar essa experiência da espera sem desespero. Tá? No deserto, o solitário está livre de preocupações, pois toda a sua vida se volta para os pomares em flor de sua alma, que só conseguem medrar sob um sol quente. Em seus pomares crescem as preciosas frutas vermelhas que escondem sob pele esticada doçura tumescente. Tu pensas que o solitário é pobre. Não vês que ele caminha debaixo de árvores carregadas de frutas e que a tua mão toca em centenas de grãos. Sob folhas escuras nasce um viçoso rebento, a flor de um vermelho exuberante. E os frutos quase explodem devido ao sumo que pressiona. Resinas cheirosas gotejam de suas árvores e sob os seus pés desabrocha a semente que pressiona. O que é isso, gente? Paraíso, né? A imagem judaico-cristã do paraíso, da abundância, onde tudo é pleno, onde tudo é belo, onde tudo floresce, cresce, é múltiplo, e que a gente vai encontrar no deserto. É um paradoxo interessante, né?
Quando o sol, como pássaro cansado, desce sobre a superfície plana do mar, o solitário se recolhe, suspende a respiração, não se mexe, e é só expectativa até que a maravilha da renovação da luz se eleva no Oriente. Ele também fala aqui, né, ele sugere a ideia do eterno começo, que é uma ideia arquetípica que atravessa milhares de culturas e que é fundamentada justamente nisso, né? O sol que morre todo dia e renasce do outro jeito. E que quando o sol morre, ele entra num estado de latência, né? Ele se recolhe junto, ele suspende a respiração, não se mexe, até na expectativa de que surja o novo. A gente vive o sol o tempo inteiro? Não. Né? Em vários momentos da nossa vida, a gente entra numa noite escura, tenebrosa, e onde a gente precisa, de alguma forma, se preparar para quando o sol nascer novamente. A orientação que vem é de calma. Confia. O sol vai nascer de novo e você não precisa entrar numa atitude de desespero diante dessa espera. Né? Existe uma expectativa bastante incerta para o solitário. Os sustos do deserto e a morte por sede o envolvem, e tu não entendes como o solitário consegue viver. Seu olhar, porém, repousa sobre os pomares, e seu ouvido escuta as fontes. Tua mão toca ao mesmo tempo as folhas e os frutos, e sua respiração inala doces aromas de árvores ricamente floridas. Quando a gente olha para o solitário, o que é que a gente acha? Que aquela pessoa é triste loucomar, né? Que aquela pessoa, de alguma forma, ela está num estado de sofrimento. E, de fato, ela pode estar num profundo estado de sofrimento. Não se ela estiver experimentando a solidão do deserto, essa solidão do deserto. Né? Ela está vivendo, talvez, desfrutando do melhor que a vida tem para oferecer, que é esse universo interior tão rico. Não tem palavra suficiente para falar-te sobre a magnificência exuberante dos teus pomares. Quem está no deserto não consegue descrever o quão maravilhoso é. Gagueja como eu, enquanto fala disso, e parece pobre de espírito e vida. Sua mão não sabe onde pegar nessa abundância indescritível. Tem como eu compreender a bênção da solidão do outro? O outro não consegue sequer expressar isso com a profundidade que ele experimenta. A experiência, gente, é algo nosso. A gente tende a contar história, né? Ama contar e ouvir história para ver se a gente aprende. Para ver se a gente aprende e não erra o erro do outro. Fazemos isso desde que a gente aprendeu alguma comunicação. Que a gente conta as histórias para falar, não vá por aqui, porque por aqui você vai cair no buraco. E as pessoas continuam caindo no buraco porque elas precisam cair no buraco. Né? Enquanto elas próprias não experimentam o buraco, elas não vão ter uma verdadeira noção do que aquilo representa. Até porque a minha fala sobre uma experiência é o meu olhar sobre aquela experiência. O outro pode viver uma situação semelhante, para ele aquilo ser uma grande maravilha e para mim ser a minha desgraça de vida. Né? Sigamos. Ele te dá uma pequena e pouco vistosa fruta que caiu agora mesmo aos seus pés. Parece-te sem valor, mas quando a observas, vês que essa fruta tomou um sol que nunca terias sonhado. Ela exala um aroma que perturba o teu sentido olfativo e que te leva a sonhar com jardins de rosa, com vinhos doces e palmeiras sussurrantes. E tu seguras sonhando essa fruta na mão e gostarias de ver a árvore na qual ela cresceu, o pomar no qual essa árvore está e o sol que fecundou este pomar. E tu queres ser aquele solitário que caminha com o sol por seus pomares,
cujo olhar repousa nas ramagens que pendem floridas, cuja mão acaricia o grão cêntuplo, cuja respiração fecundou este pomar. E tu queres ser aquele solitário que caminha com o sol por seus pomares, cujo olhar repousa sobre ramagens que pendem floridas, cuja mão acaricia o grão cêntuplo, cuja respiração permite beber os aromas de milhares de rosas. Sou eu lendo o livro vermelho, né? O Jung vai, faz toda essa viagem, toda essa coisa, aí você olha e fala assim, deve ser um livro. Aí quando você começa a ler, você pega essa frutinha que ele jogou, caiu no pé dele, ele pegou e disse, toma aí. Quando você segura a fruta, você vê o quão maravilhoso aquilo é. E naturalmente o que é que a gente faz? Deseja ter um igual, né? Aí eu vou lá, compro o meu livro e começo a pintar igual o Jung. Vai ser igual? Nunca. Vai ser melhor? Para mim vai. Talvez ele não dê origem a uma escola de psicologia, como deu para o Jung o livro vermelho, mas talvez ele seja suficiente para que eu possa nutrir a minha própria história, né? O que a gente faz normalmente quando a gente vê histórias? Pronto, domingo de tarde, nada para fazer, vai assistir o programa TV aberta. O que é que mais tem? Histórias de superação, né? Por quê? Porque se o outro superou, eu também posso superar, e a gente se maravilha, a gente pensa, a gente, né, se encanta com aquilo. Mas a experiência é de quem? Só daquele. Extenuado pelo sol e embriagado pelo vinho espumante, vais deitar-te para repouso em túmulos antiquíssimos, cujas paredes ressoam de várias vozes e estão multicoloridas por milhares de anos solares do passado. Ao acordar, vês tudo vivo de novo e o que já passou, e quando dormes, descansa como tudo que já passou, e os teus sonhos fazem ressoar de novo, suaves hinos sacros vindos de longe. Não há nada de novo sob a face da terra. As nossas dúvidas, as nossas necessidades, as nossas criações, as nossas ideias, elas são ecos da história da humanidade. E quando a gente está no deserto, a gente se desapropria daquilo que o ego se apropriou, né? Essa é a minha palestra, tá, gente? Não copiem, não reproduzam. Essa é a fala do ego. Aí quando eu entendo que essa palestra não é minha, que essa palestra é da humanidade, que eu estou aqui só o besta que está dando voz para isso, entende? A vida ela se simplifica muito, muito, porque a gente passa a assumir o nosso lugar, que é bem menor, bem mais simples, mas que é pertinente e é maravilhoso para mim. Para o outro pode, como nós junguianos venerando Jung, o que ele ganha? Além do que ele já ganhou vivendo a própria história, né? Na solidão, a gente se dá conta disso. A gente entende que realmente não faríamos tanta falta a não ser para nós mesmos. Certo? E aí, tu afundas no sono através dos milhares de anos solares e ergues despertando através dos milhares de anos solares, e teus sonhos, cheios de coisas já sabidas, enfeitam as paredes do teu quarto de dormir. Tu te vês também no todo. É isso. Bonito, né, gente? Não bastasse ele ser o que ele ainda era um poeta, né? Para poder olhar para tudo isso e descrever isso de uma forma tão
imagética. É legal falar também desse lance da imagem. A imagem é o produto, é o grande produto da psique, né? A psique, ela comunica-se por imagem, ela manifesta-se por imagem. E quando a gente olha, aqui é um parênteses mais técnico, quando a gente olha para a tipologia do Jung, ele se enquadraria numa tipologia mais intuitiva. E é natural não, né? É natural pensar como é que se dava o acesso dele ao inconsciente mais profundo, que era a partir de tudo aquilo que é sensorial, né? São frutos, cheiros, cores. A descrição dele é uma descrição típica de um tipo sensação, justamente porque ele estava indo no seu mais profundo, né? Então é isso, pessoal. Aqui são as referências que foram usadas para compor esse trabalho. Referências bem múltiplas. Obrigado pela paciência. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Compartilhe entre os amigos. E antes de sair, se inscreva e clique na sinetinha para que você possa estar por dentro aí das nossas novidades.